Voltamos, galera. Deixa o pessoal entrar na sala aqui para a gente continuar. Dá um tempinho aí para a galera voltar. Voltamos. Vamos aguardar um minutinho aí o pessoal entrar na sala para a gente continuar, tá? Só mais um minutinho e a gente começa. Continua, aliás. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Bom, então na quinta questão, como eu havia dito para vocês, falamos aqui os pontos, tá? Nenhuma dúvida aí na quinta, gente, tá tranquilo? Tudo de boa, né? Então veja bem, preste atenção no que ele está perguntando. O que está representando o ponto A? O ponto A está representando uma pressão e uma temperatura que a substância está sofrendo sublimação. Então você pode dizer que ela representa a sublimação da substância ou ressublimação. O ponto C está em cima, desculpe, da curva de fusão. Então ele representa a fusão da substância ou a solidificação. E o D que está na curva de ebulição pode representar a ebulição ou a liquefação da substância, tá certo? B, o ponto triplo, é o ponto crítico. É isso que eles representam. Agora, se eu perguntasse, eu posso pegar essa questão exatamente igual e botar numa avaliação com uma pergunta diferente. Eu posso perguntar qual o estado físico que a substância se encontra nos pontos A, B, C, D e E. Como é que ficaria a resposta? Qual o estado físico que a substância se encontra nos pontos A, B, C, D e E? Então, ponto A, ela está em cima da curva de fusão, ela está sofrendo fusão. Então, que estado físico ela se encontra? Sólido e ou líquido. Ela pode estar no estado sólido, pode estar no estado líquido, ou pode estar nos dois ao mesmo tempo. Ok? B, ela está exatamente em cima do ponto triplo. Então, ela pode estar no estado sólido, no estado líquido e ou no estado gasoso. Ela pode estar nos três estados ao mesmo tempo ou em um dos três. Então, ela pode estar no sólido, líquido ou no gasoso ou nos três ao mesmo tempo. Certo? No ponto B. No C, ela está no sólido e ou líquido, porque ela está sofrendo fusão. Tá? Então, aqui é sólido e ou gasoso. Acho que eu falei líquido aqui, viu? Desculpe. Letra A, ponto A, ela está sólido e ou gasoso, que está em cima da curva de sublimação. Então, ela pode estar no estado sólido ou no estado gasoso, ou nos dois ao mesmo tempo. C está em cima da curva de fusão, então ela pode estar no estado sólido, ou no estado líquido, ou no sólido e no líquido ao mesmo tempo. D, em cima da ebulição, ela pode estar no líquido e no gasoso, ou nos dois ao mesmo tempo. E ela está também no estado líquido ou gasoso, tá? A diferença de D para E é que ela estaria de líquido para vapor e aqui de líquido para gás, para gasoso. Mas os dois estariam mudando aí de líquido
para gasoso. Tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu? Sexto exemplo. Observando o diagrama de fases PT, pressão versus temperatura, mostrado a seguir, pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação segue que trajetória indicada aí? Ó, temos uma resposta. Vamos ver. Letra B. Vamos lá, mais alguma? Certo. Beleza. Vamos ver aqui. Bom, veja bem. Ele quer saber qual a trajetória que pode seguir para sofrer um processo de sublimação. Então, X para Y. X e Y, se ela passar de X para Y, ela permanece no estado sólido. Então, ela não sofre nenhuma transformação. Tá? Y para U. Se ela vai de Y para U, ela pode sofrer sublimação, tá? Porém, ela pode sair de Y para U e chegar aqui, ó, sair daqui e chegar aqui. Quando ela saiu daqui e chegou aqui, ou chegou aqui, ela também permanece no estado sólido. Então, ela não sofre sublimação ainda, tá? Então, ela pode sofrer sublimação se ela sair de Y e chegar nesse ponto aqui de U, certo? Porém, quando ela sai desse ponto aqui, ó, ela já não se encontra mais em Y. Então, essa trajetória de Y e U, ela ainda permanece no estado sólido. Por isso que não pode ser a letra B, tá certo? Porém, a letra C, se ela sai de U para V, ela passa de sólido direto para vapor. Então, ela sofre realmente sublimação, que é como ele está pedindo. Logo, a resposta correta é a letra C, de U para V. Se ela sai de U para V, na pressão Y, ela sofre sublimação. Beleza? Tranquilo? Vx, ela ia passar de vapor para líquido. Ia liquefazer. Portanto, a resposta correta é a letra C, como alguns colegas responderam aí. Beleza? Dúvidas? Todo mundo entendeu porque não pode ser letra B? Então tá tranquilo. Sétima. Assinale falso ou verdadeiro em cada afirmativa. A água pode evaporar a uma temperatura menor do que 100 graus? Sim ou não? Ó, já responderam aqui, beleza. Falso, porque é verdadeiro. A água pode evaporar a uma temperatura menor do que 100 graus? Pode. Do mesmo jeito que eu coloco ela numa panela de pressão, eu aumento a pressão, o que que acontece? Quando eu aumento a pressão, a temperatura de ebulição vai aumentar. Então, ela passa para 120 graus, por exemplo. Tá? Se eu diminuir a pressão, as moléculas elas ficam mais folgadas.
Então, eu preciso de menos energia, menos calor. E aí ela vai evaporar a uma temperatura menor. Lembre-se que a temperatura de 100 graus é a 1 atm. Se eu reduzo a pressão para menos de 1 atm, eu também vou abaixar a temperatura de evaporação, tá certo? A temperatura de fusão e de evaporação das substâncias está diretamente relacionada com a pressão, foi o que nós falamos lá. A influência da pressão na mudança de estado. Se a mudança de estado é afastamento e aproximação molecular, se eu pressiono ou diminuo a pressão entre as moléculas, eu vou alterar essa aproximação e esse afastamento. E altero aí a temperatura, que é a quantidade de energia que ela vai precisar para mudar de fase. Beleza? Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Se a temperatura, se a pressão for menor do que 1 atm, a temperatura também vai ser menor do que 100 graus, tá bom? Sétima, segunda afirmativa. A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido. Verdadeira, acabei de falar isso aí quando eu falei do pote de barro, né? Quando você sai da piscina, você tem a sensação de frio porque a água que está sobre a pele vai evaporar e aí você vai perder energia no seu corpo, diminuindo a temperatura dele. Então, a primeira afirmativa é verdadeira, a segunda é verdadeira. Terceira afirmativa, a velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa. Falso ou verdadeiro? Bora segundo ano. Falso ou verdadeiro? Já respondi na realidade, né? Quando eu falei que a pressão influencia, obviamente é falso. Ela depende da pressão externa, né? Se a pressão externa ela é menor, a água evapora mais rápido. Se você aumenta, ela vai precisar de mais temperatura, mais energia para evaporar. Então, a sequência correta é VVF. Resposta letra A. Verdadeira, verdadeira e falso. Verdadeira primeira, verdadeira segunda e a terceira afirmativa é falsa. Ok? Oitava. Na questão a seguir, assinale a afirmativa incorreta. Todos os materiais se expandem quando aquecidos. A temperatura de fusão de uma substância depende da pressão. Durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. A temperatura em que a água ferve depende da pressão. Qual é a afirmativa falsa aqui? Incorreta, ele pediu para assinalar. Bora segundo ano, participem. Já está acabando aí os exemplos, só faltam mais um. Para a gente falar de calorímetro. Vamos? Estou aguardando. Qual a resposta correta, meu povo? Deixa eu ver aqui. Ó, tem a galera na dúvida aqui. COA. A resposta correta da questão é letra A, porque a alternativa A está errada. Ele mandou marcar incorreta, tá? Então, qual a alternativa que é falsa? Letra A. Todos os materiais expandem-se quando aquecidos? Falso. Nós vimos que a água e alguns outros materiais têm dilatação irregular, principalmente a água. Então, a água, quando ela aquece, de 0 até 4 graus, ela não vai expandir, ela vai comprimir, porque quebra as pontes de hidrogênio e ela reduz o volume. Então, a letra A está errada, como ele mandou marcar a incorreta, a resposta certa é a letra A para esta questão. Certo? Se durante a mudança de fase a temperatura permanece constante, sim. Toda vez que a substância está mudando de fase, substância pura a gente está falando, o que acontece?
a energia é utilizada para afastar as moléculas e não para agitar. Então, a temperatura para de subir, as moléculas usam a energia para afastar ou aproximar. E isso faz com que a temperatura não mude durante essa mudança de fase. Ok? E o último exemplo, é o último. Acho que eu numerei errado aqui. Essa daqui seria o 9º exemplo. Veja a tabela abaixo. As temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias. Então, você tem aqui a temperatura da água, 0 e 100, do álcool, menos 114,78, do ácido acético, que é uma substância presente no vinagre, 17,118, fenol, 41,182, clorofórmio, menos 63,61 graus. A temperatura de 80 graus Celsius. Quais dessas substâncias estarão em estado líquido? Desculpe. Então, essa daqui seria o 9º exemplo. E esse daqui seria o 10º. Numerei errado, mas não tem problema. Vamos, segundo ano, qual é a resposta correta? Opa, chegou aqui, vamos ver. Beleza, Natan respondeu. Vamos ver? Acho que sim, viu? Quem mais? Ana também, beleza. Acho que vocês estão certos. Vamos conferir aqui. A temperatura de 80 graus, quais dessas substâncias estão no estado líquido? A água, com certeza, porque é de 0 a 100, né? 80 graus ainda está no líquido. O álcool já ebuliu, porque vai entrar em ebulição a 78. Então, 80 graus, está 2 graus acima, já vai entrar em ebulição. O ácido acético, sim, porque ele entra em ebulição a 118. A 80 graus, ele ainda está no estado líquido. O fenol, também, que ele está 41 a 182, 80 está nesse intervalo, ele ainda está no líquido. E o clorofórmio não, porque 61 ele já virou gás, vapor. E aí nós estamos a 80, ele vai evaporar. Portanto, a resposta correta é letra C, como vocês disseram. Exatamente. Água, ácido acético e fenol estarão no estado líquido a 80 graus. Perfeito. E 10, o último exemplo, sobre as mudanças de fase da matéria. Assinale a alternativa incorreta. A pressão externa a qual a substância é submetida interfere na sua mudança de fase. O aumento da superfície livre ocupada por um líquido favorece a sua evaporação. Letra C. A velocidade em que a substância evapora depende de sua temperatura. E letra D. O fato da substância estar no estado líquido, em ambiente fechado ou aberto, não interfere na sua evaporação. Vamos ver lá qual é a resposta incorreta. Chegou aqui, vamos ver. Ah, não. Vamos ver. Mais alguém? Ana respondeu aqui. Vamos ver. Mais alguma resposta? Mais uma, beleza.
ver. A Ana aqui já tinha respondido. Ana Schettini também. Ana Ribeiro, beleza. Veja bem, vamos ver. Ele pediu para marcar a alternativa incorreta. Então, a gente vai marcar a alternativa que está errada. A pressão externa, qual a substância submetida? Interfere na mudança de fase? Acabei de falar que interfere, né? Quando você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura de mudança de estado da substância. Se você diminui, você também diminui, na maioria dos casos, né? A água que tem comportamento irregular, mas a pressão também influencia. O aumento da superfície livre ocupada por um líquido favorece a sua evaporação. Verdade. Se você tem um líquido em um copo, tá? Que a superfície de contato é só o copo. Se você pega esse líquido e joga num prato, que a área é maior de contato com a superfície, o que vai acontecer? Ela vai evaporar mais rápido. Então, você coloca 100 ml de álcool no copo e coloca 100 ml de álcool, desse mesmo álcool, num prato. Coloca os dois ao sol. Você vai observar que a água do prato vai evaporar antes do que os 100 ml que estão no copo. Por quê? Porque você tem muito mais área de contato com o ar quente, com a radiação, e isso vai acelerar a evaporação, tá certo? Então, a B é verdadeira. Se a velocidade em que a substância evapora depende de sua temperatura. Falso. Essa está errada. Por quê? Eu disse que quando a substância muda de estado, a temperatura não varia. Então, se a água atingiu 100 graus, por exemplo, você colocou a água no fogão para ferver. Aí ela começou a ferver. Se você reduz a chama, ela diminui a intensidade da chama do fogão, ela vai continuar fervendo do mesmo jeito. Tá certo? Ela continua fervendo do mesmo jeito, porque a temperatura não influencia mais. Ela atingiu 100 graus, ela começa a evaporar. Quanto mais calor você fornece, ela vai continuar evaporando, tá certo? Na mesma velocidade, porque a temperatura ela não vai influenciar nessa mudança. A substância ela não está mais agitando. Então não adianta. Você não vai aumentar a temperatura e ela evaporar. Ela só vai aumentar a temperatura depois que ela terminar de evaporar. Porque mudou de fase, enquanto muda de fase, enquanto evapora, a temperatura permanece constante. Por isso a letra C é a alternativa incorreta a que a gente deve marcar. O fato de uma substância estar em estado líquido e em ambiente fechado ou aberto não interfere na evaporação. Interfere. Tá? Se eu tenho um prato de uma bandeja cheia de água, né, dentro da sala, a água vai evaporar, mas ela demora bastante tempo para evaporar. Se eu levo essa água para o quintal e deixo a bandeja lá exposta ao sol, a água vai evaporar mais rápido do que a água que ficou dentro da casa. Então, o fato de estar num ambiente fechado ou aberto vai influenciar na velocidade de evaporação? Vai sim. Portanto, a D também está correta. A única resposta falsa é a letra C, por isso a resposta desse exemplo. Beleza, meu povo? Todo mundo entendeu? Dúvidas sobre diagrama de fase? Então é isso aí. Diagrama de fase ele pode ser cobrado dessa forma aí no vestibular, no Enem para vocês, tá bom? São os tipos de questões que ele pode colocar, sempre variando com essas características aí. São sempre questões teóricas, tá? Envolvendo esse conteúdo, já que a gente não tem fórmula, não tem cálculo, principalmente análise de gráfico. Ele adora colocar gráfico para você analisar, porque o gráfico é uma coisa de difícil interpretação. Muita gente tem dúvida na interpretação do gráfico. Então, tem que se atentar para as grandezas que eles representam, para as unidades que eles representam, para poder
analisar corretamente o gráfico. Beleza? Tranquilo, galera? Tá de boa aí? Então, joia. Diagrama de fases. De boa, professor. Joia, beleza. Diagrama de fases é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Tá? Agora a gente vai finalizar essa parte de calorimetria. Depois a gente vai entrar em termodinâmica, tá? Mas a parte de calorimetria a gente vai encerrar falando de calorímetro. O calorímetro, eu já citei para vocês na aula passada, se eu não me engano, no finalzinho da aula passada, falei para vocês de calorímetro. Porém, nós não detalhamos e também não exemplificamos calorímetro, que é o que nós iremos fazer agora, tá? Bom, o que é um calorímetro? Calorímetro é um recipiente termicamente isolado que nós utilizamos para medir trocas de calor entre substâncias. Então, se você pega, por exemplo, um pedaço de ferro quente e joga num balde com água, tá? O que vai acontecer? O calor do pedaço de ferro vai passar diretamente para a água, certo? O pessoal está perguntando aqui, diagrama de fases e calorímetro não cai nessa avaliação do dia 10, tá bom? Só cai até curva de aquecimento, ok? Então não cai, tá bom? Bom, então o que acontece? Quando você joga o pedaço de ferro no recipiente com água, o calor do ferro passa para a água, tá? Porém, o recipiente também vai absorver calor. E o meio ambiente também vai absorver calor. Logo, a troca de calor não vai estar ocorrendo apenas entre o ferro e a água, para você poder medir. Vai ter parte do calor do ferro que está passando para o recipiente, onde a água está, e vai ter parte do calor que vai ser dissipado para o ar. Então, nós temos perda de calor para outros materiais que não fazem parte do conjunto água e ferro. Para isso, nós precisamos de um equipamento chamado calorímetro, que é um recipiente normalmente utilizado em laboratório quando você quer medir a quantidade de calor, a quantidade de temperatura que vai ser trocada, a quantidade de energia e tudo mais, tá? Quando você quer fazer essa mensuração de forma correta, você utiliza um calorímetro, tá? Esse calorímetro nada mais é do que um recipiente termicamente isolado, tá? Um recipiente aqui com dispositivos que permitem impedir a troca de calor com o meio ambiente, e esse recipiente ele vai favorecer a troca de calor apenas entre as substâncias que estão aqui dentro. Então, o calorímetro nada mais é do que um recipiente térmico. Então, esse aqui é um balde de plástico, só que dentro ele é revestido com paredes de isopor, tá? Então, o isopor é um isolante térmico. Aqui você tem uma tampa, onde você vai jogar o líquido aqui dentro e a substância que você quer, medir a troca de calor. Aqui é um espaço para você colocar um termômetro e uma pá, tá? Aqui você pode colocar o termômetro aqui, através desse orifício aqui da rolha, e aqui é uma pá que serve para agitar, ok? Essa pá vai favorecer, quando você agita, a troca de calor. Então, imagine no exemplo que eu dei.
você tem aqui o calorímetro, você coloca aqui água no calorímetro. Enche o calorímetro de água, não precisa encher até a borda, mas vai colocar uma quantidade boa de água aqui dentro. E aí você tira a tampa, coloca a água e depois coloca a barra de ferro aquecida. Rapidamente você tampa. Nessa parte aqui você coloca o termômetro e aqui tem a pá. O que vai acontecer? O calor ele vai ser trocado entre o ferro e a água. O recipiente não vai absorver calor, porque ele tem as placas de isopor, é termicamente isolado, e o meio ambiente também não vai receber calor da barra de ferro, porque a tampa vai impedir que esse calor dissipe para o meio ambiente. Isso quer dizer o quê? Que só vai haver troca de calor entre o pedaço de ferro que eu coloquei aqui dentro e a água que está aqui dentro. E aí o termômetro vai permitir que eu meça a temperatura de equilíbrio entre os dois. Por quê? O ferro cede calor para a água, o ferro foi aquecido. Quem está mais quente cede calor para quem está mais frio. E aí ele cede calor até o nível de agitação das moléculas da água ficarem igual ao nível de agitação das moléculas de ferro. Tá certo? Então, atingiu o nosso equilíbrio térmico. Lembra que a gente falou lá no início? A substância mais quente cede calor para mais fria, até que as duas atinjam o mesmo nível de agitação molecular, o equilíbrio térmico. Então, nesse caso aqui, se o calorímetro não absorve calor, ele é chamado de calorímetro ideal. Existem calorímetros que, apesar de serem confeccionados com material isolante, absorvem uma parte de calor. Aí é um calorímetro comum, não é um calorímetro ideal. Calorímetro ideal é aquele que não absorve calor das substâncias que estão dentro dele. Considerando que fosse um calorímetro ideal, se você agita aqui, mexe com a pá, você acelera a troca de calor entre a barra de ferro e a água que está lá dentro, certo? E o termômetro aqui vai medir a temperatura de equilíbrio dos dois. Todo mundo entendeu como é que funciona o calorímetro, gente? Dúvidas? Então, Não. exemplo. Temos 200 gramas de gelo a menos 10. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em água líquida a 20 graus, sendo que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau centígrado. Então, veja bem. Eu passei esse exemplo aqui para vocês perceberem que tudo que a gente estudou pode estar junto, numa situação única. Então, você tem 200 gramas de gelo a menos 10 e quer que transforme em líquido a 20 graus. Qual a quantidade de calor? O que vai acontecer? Primeiro, a temperatura da água tem que subir, do gelo tem que subir de menos 10 para 0, concorda? Então, tem que ter calor específico. Depois que atingir o zero, essas 200 gramas de gelo tem que derreter. Então, tem calor latente. E depois que as 200 gramas de gelo derreteu, tem que passar de 0 para 20 graus. Então, novamente, tem calor específico. Então, qual a quantidade de calor total? Q1 mais Q2 mais Q3. Então, nós temos Q1, a quantidade de calor para a temperatura subir de menos 10 para 0. MC delta T, a massa da água, 200 gramas, calor específico do gelo, ele deu 0,5, variação de temperatura de menos 10 para 0, 10 graus. Então, a água precisa receber 1000 calorias. Depois que ela chega a 0 graus, ela vai entrar em fusão. Quantidade de calor de fusão é M vezes L. A massa, que é 200 gramas, calor latente de fusão, você deve saber da água, 80 calorias por grama. 200 vezes 80, quantidade de calor de 16.000 calorias. Depois que o gelo derreteu, a temperatura da água tem que subir de 0 para 20 graus. Então, novamente, tem calor específico. Q3 vai ser MC delta T da água. 200 gramas, calor específico da água agora vale 1, porque está líquido. E a temperatura 20 graus, 4.000 calorias. Qual a quantidade de calor que essa amostra deve receber? Q1 mais Q2 mais Q3. 1.000 mais 16 mais 4.000, 21.000 calorias ou 21 quilocalorias.
Tá certo? Então, esse exemplo aqui é uma situação na qual você tem calor específico e calor latente numa mesma substância. Na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão do que vai cair na prova de quinta. E nessa revisão a gente vai colocar exemplos como esses também, porque isso daqui cai. Calorímetro e diagrama não, mas isso daqui, que é calor específico e calor latente, assim como capacidade térmica e curva de aquecimento, cai na avaliação de vocês. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai passar uma revisãozinha com mais questões desse tipo aqui, envolvendo os dois tipos de calor numa mesma situação. Tá certo? Agora, o exemplo do Tá certo, calorímetro. professor. Exemplo do calorímetro, tá? Que aqui não cai. 500 gramas de ferro, tem a massa, tem o calor específico, a temperatura, é colocado num calorímetro ideal. Que é um calorímetro ideal? Aquele que não absorve calor. Então, ele não interfere na troca. Contendo meio litro de água a 20 graus. Determina a temperatura final de equilíbrio. Então, veja bem. Se está num calorímetro, não existe absorção de calor pelo dispositivo, porque ele é ideal, tá? Então, vai haver troca de calor apenas entre o ferro e a água, conforme o exemplo que eu passei, que eu falei para vocês. Estou numerando o exemplo que eu falei para vocês. Só existe troca de calor exclusivamente entre o ferro e a água, já que eles estão dentro de um calorímetro ideal. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de calor cedido pelo ferro vai ser exatamente igual à quantidade de calor recebida pela água. Quem cede calor é o ferro, que está mais quente. Quem recebe calor é a água, que está mais fria. A quantidade de calor cedida pelo ferro é exatamente igual à quantidade de calor recebida pela água. Qual é a quantidade de calor cedida pelo ferro? MC delta T, calor específico, que a temperatura vai baixar. E da água, MC delta T da água, porque a temperatura da água vai subir. E aí você coloca os dados. 500 gramas de ferro é a massa de ferro, 0,1 é o calor específico, variação de temperatura. O ferro está a 42 graus, sua temperatura vai baixar para X, que é a temperatura de equilíbrio. Você misturou uma substância com 42 graus e a outra com 20, a temperatura X de equilíbrio vai estar entre 40 e 20. Quem está a 42 vai diminuir a temperatura, quem está a 20 graus vai subir a temperatura. Então, a temperatura de equilíbrio está entre 20 e 42. Logo, 42 menos X é a variação de temperatura do ferro. E a água, 500 gramas de água, que é meio litro, calor específico é 1, variação de temperatura da água, X menos 20. X é a temperatura de equilíbrio que eu quero descobrir. Então, vai ficar 50 vezes 42 menos X, 500 vezes X menos 20. Multiplica 2.100 menos 50x, 500x menos 10.000. Vai inverter. Você passa para lá, fica 550x é igual a 12.100. X é igual a 12.100 dividido por 550, 22. 22 o quê? Graus centígrados. Então, a temperatura de equilíbrio vai ser de 22 graus Celsius. Ou seja, a água vai aumentar para 22 graus centígrados e o ferro vai diminuir a temperatura dele para 22 graus. Essa é a temperatura de equilíbrio da substância. Beleza? Tranquilo, meu povo? Nosso tempo vai acabar novamente. Vai ser interrompida a aula. Mas qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp. Ok? Um abraço. Obrigado a todos. Bom restante de aula para vocês. Até a próxima aula. Valeu? Tchau, professor. Tchau, Fique Tchau, com gente. Deus. professor. Vocês também. Fiquem com Deus. Boa aula para vocês. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima aula.